Está gravando, pode começar. Tá bom. Boa tarde, então, gente. Vamos fazer uma breve revisão aqui sobre o que a gente deu uma olhada de AVC hemorrágico. A gente está com 2 casos ali no EE, não sei se vocês estão vendo aqui. O nosso querido Raul, que já faz um tempo da gente. Na verdade, é melhor desgravar essa parte. Pode deixar, eu edito. Bom, vamos fazer então aqui uma pequena revisão sobre AVCH. Aqui o sumário da nossa breve aula. Começar com a introdução à epidemiologia. Não tem muita epidemiologia do Brasil, mas um pouco do mundo a gente consegue falar. Quadro clínico, possíveis etiologias, exames complementares e o mais relevante aqui para o contexto da UTI, que é o manejo clínico e aí associado ao manejo cirúrgico com as equipes da neurocirurgia. Bom, a definição é de um sangramento intracraniano intraparenquimatoso, que ele é não traumático e pode ou não estar relacionado com hipertensão arterial sistêmica. Tá? Uma doença comum, bastante grave, principalmente no dia a dia dos clínicos, neurologistas, emergencistas, intensivistas, neurocirurgiões, e a gente estende aqui para os anestesistas que eventualmente vão pegar esses casos no centro cirúrgico. A epidemiologia dos Estados Unidos fala de até 65 mil casos por ano, com mortalidade aguda que varia aí de 30% a 40% e pode bater até 50% dentro de um mês aí do evento. O Brasil a gente não tem uma estimativa fixa disso, mas pode ser uma incidência ainda maior dos casos de hemorragia. Geralmente é um quadro clínico de um déficit focal agudo, um rebaixamento de nível de consciência, associado à hipertensão, que pode evoluir com um aumento de pique, efeito de massa e os sinais decorrentes disso. Mas vale a pena lembrar que é um paciente que piora progressivamente, e aí principalmente com edema aí, com potencial de expansão desse hematoma que formou. É um paciente que normalmente tem sintomas que surgem durante a atividade rotineira, então não necessariamente ele precisa ter um pico de estresse para ter o pico de hipertensão, e é mais, na verdade, a hipertensão crônica que dá aí a alteração do vaso e, eventualmente, no dia que o cara está muito hipertenso, esse vaso rompe e ele sangra. Mas, em alguns casos, sim, pode ter a vigência aí do esforço físico ou estresse emocional como um gatilho aí para a ocorrência desses sintomas e, consequentemente, da hemorragia. Aqui, só para a gente comparar, esse gráfico eu tirei do UpToDate, ele mostra que os sintomas como abruptos e mesmo a cefaleia sentinela, eles estão mais presentes na HSA do que no hematoma intracraniano ou no AVCH, como a gente conhece. Inclusive, as duas doenças têm mais sintomas do que o AVC isquêmico, como essa última fileirinha aqui que a gente está vendo. A etiologia. As causas primárias que são determinadas aí são geralmente principais, atingindo até 90% das etiologias, na maioria dos casos, são hipertensão e angiopatia amiloide. Tá? E os casos secundários, aí que a gente pode encontrar, principalmente numa população mais jovem, sem esses fatores de risco, como hipertensão, são aneurismas, malformações, tumores, metástases, infartos venosos e discrasias sanguíneas. Eu lembro de um caso, quando eu estava na residência de clínica médica, de uma paciente que fez um AVCH secundário, uma leucemia aguda. Ela tinha, 150 mil leucócitos e chegou com déficit focal, meio obnubilada e foi progressivamente piorando. E tinha um hematoma enorme, assim, numa região que depois a gente vai ver que não era comum das etiologias primárias. Então, por isso que tinha mais uma suspeita aí de ser uma etiologia secundária. A fisiopatologia, principalmente da lesão neuronal, tem 4 grandes fatores aí que ainda estão em estudo. Um efeito de massa local, e aí, consequentemente, hipoperfusão, tanto por ruptura do vaso quanto por essa compressão da massa local. Uma lesão inflamatória, então, acúmulo aí de interleucinas, e aí isso atrai macrófagos e toda a cascata inflamatória que a gente já conhece, e uma suspeita de disfunção mitocondrial, apesar de que ainda não se conseguiu ajustar todos esses dados no modelo único para explicar a fisiopatologia da lesão.
Então, a gente tem alguns dados que atualmente podem ser caracterizados como conflitantes, o que acaba, assim, não necessariamente sendo específico para a gente, porque o manejo clínico não vai mudar ainda a depender disso, né? Só para a gente entender que tem vários componentes aí para causar o dano neuronal que esse paciente acaba evoluindo. Para exames complementares, é importantíssimo que na admissão a gente faça uma tomo de crânio, e é a tomo de crânio ou ressonância, que apesar de no Brasil não é tão disponível, mas ela tem alguns objetivos. O primeiro e mais básico de todos é que a gente nunca vai saber se é um AVC hemorrágico ou um AVC isquêmico enquanto a gente não fizer a tomo de crânio. Por mais que você possa fazer uma boa suspeita clínica com exame neurológico, com a própria evolução clínica do paciente. O diagnóstico definitivo é pela imagem. Eventualmente, a gente vai conseguir localizar a topografia, ver se tem efeito de massa e desnudia média, ver se tem hemoventrículo ou dilatação ventricular e fazer o cálculo aí do volume do hematoma. É uma estimativa que a gente faz a partir de um corte, se pega o maior diâmetro do hematoma, vê os dois diâmetros maiores e depois multiplica pela quantidade de cortes que tem no outro eixo e divide isso por 2, estimando aí como se fosse um volume de uma elipse mesmo. Tá? Para a gente pensar na avaliação de etiologia secundária, a ressonância e a angiorressonância tem um caráter aí importante, mas vale lembrar que não necessariamente no dia do evento agudo isso vai ter relevância, especialmente por causa de edema, por causa da própria quantidade de sangue, tanto que não dá para ver, quanto que atrapalha a formação da imagem, e aí não dá para ver, porque a imagem ficou mal formada. Essas são as localizações típicas. A gente pode ter no putamen, no tálamo, subcortical na substância branca, ponte e cerebelo. E as lesões que formam aí nessas imagens B e C, então tálamo e subcortical, normalmente podem ter extensão para os ventrículos, tá? E a gente pode ter esse padrão F aqui, que pode estar relacionado tanto com angiopatia amiloide, com abuso de drogas ou anomalias vasculares, causando uma hemorragia lobar. Tá? Os pacientes que a gente tem lá, um está mais característico de ser entre um A e um B, né, núcleo capsular ali, e o outro, enfim, foi uma tragédia de um AVC ponte cerebelar, tá mais para o outro lado aqui. Tudo que a gente viu na tomografia acaba servindo para a gente calcular o score, o ICH. E ele vai contemplar algumas informações clínicas, que são do paciente, que são da admissão, informações tomográficas para a gente determinar uma probabilidade de morte em 30 dias. Então, o Glasgow sempre da admissão, vai considerar antes do paciente ter sido sedado, entubado, a idade do paciente, o local do hematoma, o volume por aquela estimativa que a gente faz na conta do ABC sobre 2, e o hemoventrículo, chegando aí a um score máximo de 6, sendo que 5 e 6 tem uma mortalidade de 100% em 30 dias. Um paciente para a gente já pensar em doação de órgãos, em morte encefálica e tudo mais, e os outros que ainda têm alguma chance de sobrevida, 1 e 2 mais razoável, 3 e 4 prognósticos um pouco também mais sombrios. Essa, só para a gente pensar, como a gente avalia a etiologia da hemorragia intracerebral não traumática. É um algoritmo do UpToDate, e ele sugere que se você tiver um paciente com uma localização típica de hemorragia por hipertensão, tiver hipertensão e não tiver clínica de outras coisas no paciente maior que 65 anos, só isso já te fala que a etiologia é hipertensão, sem necessidade de outra investigação. Tá? Se algum desses critérios não tiver sido contemplado, você vai para pensar se ele tem fatores de risco para ter angiopatia amiloide, idade mais avançada, própria hipertensão de longa data, coisas assim. E aí você pode falar que ele tem uma hemorragia secundária e uma angiopatia amiloide. Se nenhum desses for contemplado, aí você vai para a investigação com o exame de imagem secundária. Uma ressonância, uma angiorressonância, um angiotoma, e aí você pode achar essa etiologia secundária, como a gente contemplou ali, macro, tumor, aneurisma, coisas assim. Tá?
Um dos pacientes que a gente tem ali no DN, acho que se enquadra nisso. A paciente jovem, a paciente que não tem uma hemorragia típica, ele acabaria correndo esse fluxograma aqui para cair numa imagem secundária. E, inclusive, se a imagem secundária não sugere a fonte, você pode esperar algumas semanas para depois fazer esse novo exame, esperando que o sangue tenha sido reabsorvido e possa revelar essa etiologia aí. Não necessariamente para correção, mas para diagnóstico mesmo. Bom, aí a gente vai para a parte aqui que eu acho que é mais relevante, discutir o manejo clínico. Então, são basicamente 7 pontos que a gente vai ter que falar. O primeiro é internação em UTI. E por que esse paciente tem que ficar internado em UTI? Porque nas primeiras 24 horas é a fase de maior expansão do hematoma. Então, ele pode piorar o déficit, ele pode evoluir com mais rebaixamento. Se ele não estava rebaixado, às vezes pode rebaixar e necessitar de intubação. Então, é um paciente que a gente tem que ficar de olho. Lembrar que expansão do hematoma é diferente de ressangramento. Então, são duas coisas que a gente tem que vigiar aí, principalmente aí a vigilância seriada no último paciente do déficit neurológico. Depois de internação na UTI, vem proteção de vias aéreas, que acho que está intimamente correlacionado. A gente pode extrapolar aí do trauma o Glasgow menor que 8, mas paciente que tem Glasgow maior que 8, que tem uma atuação eficaz, ou que por causa de um sangramento posterior, ele pode ter bloqueio das vias aéreas, também está indicado que seja intubado. Né? E aí a gente pode usar principalmente o etomidato como sugestão, lembrar que o fentanil tem um efeito aí de bloqueio simpático, principalmente nos casos de hipertensão intracraniana, para a gente lembrar que não precisa de toda a intubação do fentanil, mas que hipertensão intracraniana merece lembrar disso. Depois, o controle pressórico. Aqui a gente começa a entrar numa área um pouquinho mais controversa da literatura. O que a gente tem como clássico é que um alvo de PAM de 90 a 110 e um alvo de pressão arterial sistólica entre 140 e 160. Com algumas drogas, algumas que são disponíveis no Brasil, outras que não, mas principalmente vasodilatadores como misoprostol com triglicerina, o esmolol como beta-bloqueador e labetalol e licardipina, que seriam as primeiras escolhas da literatura mundial, não estão disponíveis no Brasil. E aí, consultando a diretriz, que inclusive é deste ano, a gente tem alguns trials que explicaram aí o porquê dessa pressão. Então, esse é um dos mais famosos, de 2013, se chama Interact 2. Ele foi tentar avaliar como é que o controle da pressão tinha impacto na disfunção motor e na autonomia do paciente em 3 meses. Os grupos foram comparados entre um alvo de menos abaixo de 180 em 24 horas e um tratamento intensivo. Isso, na verdade, perdão, entre 140 de sistólica contra 180 de sistólica. Apesar de a gente não ter tido um desfecho primário relevante, o desfecho secundário se mostrou favorável para pacientes com melhor qualidade de vida, principalmente em escala de ranking modificada, melhor nesses 3 meses. Então, saiu daí a maioria aí das indicações para a gente manter essa pressão sistólica aí por volta de 140. E mais para frente, então aqui a gente tem o desfecho secundário. Mais para frente, aí 2015, tem outros trials, foi tentado ainda fazer uma pressão mais baixa. E aí eles compararam pacientes com pressão abaixo de 140 contra só por volta de 140, ou um grupo que eles consideraram aí menor de 180. E aí não se conseguiu provar que pacientes que tinham um alvo menor de 140, então 130, 120 sistólica, teriam melhor benefício. Tá? Que foi esse aqui. Bom, então, outra parte do tratamento, o uso de anticonvulsivantes. Normalmente não são indicados como rotina. Os pacientes que, às vezes, têm convulsão, a maioria deles tem uma crise clínica uma vez e não recorre. Então, nesses casos que não tem recorrência, a gente não precisa de fazer de rotina. Mas se ele evolui com crise recorrente, crise identificada no eletroencefalo, no paciente que está entubado, está indicada fazer a profilaxia e o controle das crises.
Seria ideal que a gente pudesse ter eletroencefalograma contínuo, mas isso ainda é uma realidade pouco presente no nosso país. Eu não sei de nenhum lugar que se consiga isso contínuo. Bom, a evidência vem de alguns estudos que foram feitos, que não se viu diferença de mortalidade, apesar de que não tinha estudo, não tinha grandes poderes para ver isso, mas sim, principalmente esses do ácido valproico, e parece ter melhor desfecho, mas sem diferença na incidência de crise, então assim, ficou bem questionável se valia a pena usar isso. Depois esse daqui de 2019 sugeriu que poderia diminuir aí as crises com o fenobarbital, mas também não melhorava o desfecho final. Então, a princípio, a gente fica sem anticonvulsivante de rotina. Embora o neurocirurgião insista. Sim, isso é uma questão da neurocirurgia que acho que praticamente todas as abordagens deles eles sugerem que fique feito. Até hoje não conseguiu se mostrar um benefício resistente aí com desfecho duro provado. Corticoide é uma coisa que está bastante definida que não se deve ser usado. Ele não está indicado para os pacientes, principalmente porque ele tem maior incidência de hiperglicemia e maior incidência de infecções. Isso vem de trabalhos antigos, final da década de 90 e década de 90, final da década de 80 e década de 90, e tem essa revisão, essa meta-análise da Cochrane, que eles avaliam o corticoide até para HSA também, mas esse gráfico aqui mostra que tanto em 1 mês, 6 meses ou na avaliação total, o pior desfecho está inclinado para o lado do tratamento. Então, usar corticoide pode trazer um pior desfecho para esses pacientes em estudos que estão aqui, 98, 2000, 87. Então, já faz bastante tempo que a gente sabe que corticoide não está indicado. O final daqui da revisão fica bastante claro. Eles não indicam, porque pode estar associado com um maior risco de evento adverso. A profilaxia de tromboembolismo. No início, a gente está recomendando que se faça somente compressor pneumático, especialmente pelo risco de ressangramento. E aí, tanto a Europa quanto os Estados Unidos têm diretrizes que recomendam o início tardio, 48 horas na Europa, 24 a 96 nos Estados Unidos, mas desde que você tenha uma nova imagem que mostre que não houve expansão do hematoma. Então, se a gente tem um processo de expansão do hematoma, por enquanto a gente tem que segurar aí a profilaxia de tromboembolismo e aí individualizar em etiologias secundárias, discutir com quem tem mais experiência, porque também são coisas que não tem literatura muito evidente. E depois, nos casos que a gente tem uma intoxicação relacionada, então a gente tem uma população que tem muita prevalência de uso de varfarina e uma prevalência de uso de varfarina sem controle muito grande, ou outras discrasias relacionadas aí a trombólise, a uso de, por exemplo, trombólise no AVC, trombólise no próprio infarto, que podem evoluir. Então, normalmente, para pacientes que estão usando varfarina, a gente faz vitamina K, faz plasma, até ter um INR menor que 1,5, com hematoma controlado. Trombolíticos, se sugere que faça criotecitado, plasma e interromper infusão imediatamente. Isso está muito claro no AVC isquêmico, que o paciente, durante a trombose, tem que ser reavaliado, se não me engano, de 15 em 15 minutos. E uma piora da NIH obriga que você pare a infusão, leve o paciente para tomo e comece esse protocolo aí para evitar que seja uma nova piora. E uma fronteira aí do conhecimento é o uso de DOACs. Os pacientes que hoje estão cada vez mais usando, tem virado mais comum a adesão a isso. Ainda não se sabe qual é a melhor estratégia para controle, tem algumas coisas surgindo aí, mas isso ainda é muito experimental. A diretriz sugere um guideline e a única coisa que a gente tem como classe 1 de recomendação é no caso de um paciente que usa vitamina K e que está com INR muito alargado, você fazer as medidas como plasma e depois usar a vitamina K. Todos os outros a gente já entra em classe 2B, especialmente aqui os inibidores DOACs e as heparinas pode ser usado protamina, mas também com uma recomendação fraca. O manejo cirúrgico vai da conversa também com a equipe cirúrgica. Existem algumas
indicações que a gente considera aí inquestionáveis, ou indicações clássicas, são sangramentos cerebelares e lobares com um volume muito grande e com uma deterioração clínica progressiva, então o cara parece que está sangrando e está piorando à medida meio que de urgência de salvação. Hematomas cerebelares com compressão de tronco, que pode fazer a craniotomia só com drenagem desse hematoma. Hidrocefalia, que provavelmente ocorre por uma ventrícula e interrupção da comunicação, e aí o cara começa a acumular líquido para fazer uma hidrocefalia. Hematomas maior que 3 centímetros de diâmetro e desvio de linha média, que cai aí nesse volume, grande volume, com deterioração clínica progressiva. Acho que tem o corte de 3 milímetros, pelo menos, de desvio, né? Mas fica aí também a necessidade de uma interconsulta com a neurocirurgia, de um segmento clínico regular para esses pacientes. Aqui tem a sugestão aí de manejo cirúrgico. Então, o que está mais bem estudado é principalmente hidrocefalia por obstrução do quarto ventrículo. E aí a gente tem a redução de mortalidade como classe 1 e 2B para melhor desfecho funcional. E outras está recomendado, mas a evidência não é tão forte assim. Tá bom? Era basicamente isso que eu tinha para falar, uma coisa rápida aqui, só para a gente saber os maiores detalhes iniciais. Francisco, só uma coisinha. Eu não peguei, mas eu depois tentei revisar o que você colocou, não vi. Você falou em relação ao ácido tranexâmico, não? Não tinha achado nada, chefe, particularmente. Não, então, esse ano de 2021 saiu uma meta-análise, na verdade, assim, saíram 2 estudos, né? Saiu uma meta-análise para o uso do ácido tranexâmico na hemorragia intracerebral, de forma geral. Estou até com eles abertos aqui, que eu sabia que tinha saído esse estudo, aí eu acabei abrindo aqui para deixar aberto. Tem 2 meta-análises, uma é de janeiro e a outra é de dezembro de 2021, na verdade. A de dezembro de 2021 é na Frontiers, que é uma revista já um pouco mais de melhor qualidade. O uso do transamin no início, nas primeiras 24 horas do hematoma, e você colocou muito bem que, assim, que as primeiras 24 horas são as que têm mais risco, né? Inclusive da expansão do hematoma, por isso que esse paciente precisa ficar na UTI, e não necessariamente ressangramento. O uso do transamin nessas primeiras 24 horas ele está associado com a redução da expansão do hematoma, tá? A gente tem uma meta-análise da Frontiers, que eu vou colocar até o link no grupo da gente lá. Deixa eu já vou colocando aqui. Então, isso aí só é um dado a mais, entendeu? Como é uma revisão nova, mais recente e tal. Agora, sim, ele não muda muito o desfecho duro, né? Uma coisa que é interessante a gente pensar é isso, assim, que ele não muda desfecho duro, não muda muito a mortalidade, não muda muito o desfecho neurológico, ele mudou um desfecho substituto, que é a expansão do hematoma. Que, assim, os estudos que tem são estudos com N pequeno, então talvez tenha uma variabilidade grande, talvez por isso não tenha detectado alguma coisa, mas tem algum sinal que, pelo menos, você tem uma redução dessa expansão do hematoma. Mas, fora isso, eu achei bem legal, bem objetivo e sucinta aí sua apresentação. Daí, do pessoal, alguma dúvida, questões? E aí, galera? Fiquem à vontade. Francisco combinou para ninguém fazer perguntas. Foi mesmo, é? E aí? Alguma outra dúvida? Dúvidas aqui, Tia Vitor? Deixa eu só perguntar uma coisa, Francisco, em relação à questão do ressangramento, qual é o principal risco do ressangramento? O que você leu? Qual o principal timing de ressangramento e quais os principais riscos? Chefe, eu não sei. Eu imagino que paciente com uma pressão não controlada tem maior risco de recorrer, e aí ele pode tanto ressangrar em outro sítio, porque ele já tem uma fragilidade aí dos vasos, quanto ele, sei lá, um paciente que tem uma MAVE pode ter mais MAVEs, então pode sangrar em outros locais. Isso. Mas, particularmente, o tempo eu não sei, não. Tá, assim, normalmente a gente vai chamar de ressangramento mais a partir das 48 horas, né? Das primeiras 48. Porque normalmente a gente tem que fazer uma toma de controle com 24 horas depois que esse paciente sangra para saber se o hematoma está expandindo, certo? Inclusive que você colocou ali.
Então, assim, pô, passou de 48 horas e você não tinha uma expansão, e você teve um novo episódio, um novo rebaixamento, uma anisocoria que não tinha, hipertensião que não tinha, você vai pensar na possibilidade de ressangramento. E, assim, a gente vai... uma das coisas que mais vai estar associado com isso é justamente se é um paciente que tinha uma MAVE, ele pode não necessariamente não ter uma única MAVE, né? Ou o paciente que já tem um processo aterosclerótico importante, que deixa os vasos dele sujeitos a rompimento, isso pode acontecer de novo depois. Então, assim, é por isso que a gente tem que fazer um controle estrito de PA, né? Só lembra o pessoal o controle estrito de PA, volta lá no teu slide, porque eu acho que essa questão do controle de PA é uma dúvida que muita gente tem, às vezes, à beira do leite, você colocou bem direitinho aqui, cadê? Aí, isso. Que a gente quer manter uma sistólica no paciente do AVC hemorrágico até em torno de 160. Lembram das metas de HSA? Só para a gente diferenciar. Alguém lembra da meta de HSA? Oi? Não, a meta de HSA para quando a gente vai manter, para a gente, depois que o paciente já fez a clipagem do aneurisma. Não lembramos, né? Eu não lembro. Então, tranquilo, sem problema. Vocês trazem amanhã para mim. Tá? Porque essas metas, elas são... Porque, assim, como a gente lida com muito neurocrítico, é bom a gente saber disso, dessa questão das metas. E do AVC isquêmico? Essa é mais fácil. O AVC isquêmico depende principalmente se ele trombolizou ou não, né? Não trombolizou ainda, esperando o trombolítico. Quanto que você tolera? Não pode passar de 220% de 10. Perfeito. E aí, se ele for candidato a trombólise, o nível cai para 180, 110, 185, 110, e se ele trombolizou, 180, 105. Perfeito, maravilha. A meta da HSA, só para vocês lembrarem, assim, a meta da HSA é também uma meta muito parecida com a do AVCH. Qual é a diferença da meta da HSA para a do AVCH? É a questão como a gente tem uma recorrência muito grande de vasoespasmo, o ideal é que a meta pressórica da HSA esteja ali em torno de 90, mas a gente esteja tentando guiar ela com dupla transcraniana. Então, para a gente saber se a gente está fazendo oligoemia ou está fazendo hiperemia, né? Então, essa é uma tentativa. Isso também a gente pode fazer um controle de meta guiado por dupla transcraniano com o paciente AVCH, tá? Esse paciente nosso aí, o que era desconhecido, como é o nome dele agora? Desculpa, não precisa nem falar porque vai ficar gravado. Mas o paciente que era desconhecido da gente aí, a gente chegou a fazer um Doppler nele, né? E ele chegou a fazer um Doppler nele e o doplerista sugeriu ali uma faixa de pressão onde a gente não teria nem oligoemia, que seria pouco fluxo, nem hiperemia, que seria fluxo demais, que poderia estar induzido a edema cerebral. Certo? Certo. Alguma outra dúvida, questão aí, pessoal? Cadê? Leila está aí? Está todo mundo aqui. Leila está ali, boa. Beleza. 0? Nenhuma provocação, Robertinha, para esse rapaz? Então tá bom. Então, beleza. Então, a gente encerra, seu Francisco? Acho que sim, chefe. É isso, então, galerinha. Valeu, Francisco. Obrigado. Parabéns pela apresentação. Fiquei sabendo que tem bolo aí. Vamos lá comer bolo. Viu? Falou, pessoal. Tchau, tchau.